Bom dia a todos. Hoje é dia 20/9. Nós estamos no 32º dia de Quaresma. Sejam muito bem-vindos e aqui é uma perseverança, né? Muitos estão comigo desde o início e continua firme e forte nas orações. Algumas pessoas continuam fazendo no online também, nas gravações. E acho que a parte mais importante é esse não desistir, né? Não desistir de fazer algo, conseguir concluir tudo aquilo que a gente dá no início, né? A gente percebeu o quanto as orações têm tanto poder na nossa vida e o fato de que das coisas que estão acontecendo no mundo, algumas decisões que estão acontecendo, vai levando com que as pessoas começam a ter pontos de reflexão, né? Ontem eu tinha visto uma mensagem da Madre Teresa há muitos anos atrás, provavelmente ali na década de 80, que ela fala exatamente sobre os abortos. Então, que o aborto era aquilo que levaria o ser humano à perdição, porque ele ataca uma pessoa que não pode se defender, não pode se expressar e ela é pura e inocente. Então, muitas pessoas falam, melhor eu abortar do que colocar mais um ser humano no mundo inconsciente. Então, quando a gente pensa assim, o que que a gente pode pensar, né? Não é melhor eu não fazer, então? Não é melhor eu cuidar, prevenir? Ah, mas pode acontecer de escapar. Então, é tão banal essa linha que faz com que não tem problema eu engravidar. Tá tudo bem. 12 semanas. 12 semanas de vida de um embrião. Ele já tem mãozinha, o coração já está batendo, o crânio já está formado, os pezinhos começaram a surgir. E uma mulher é capaz de dizer que não é uma criança. Então, a ponto de que você vê através das mensagens das pessoas que apoiam ou têm raiva ou falam sobre a igreja, entendendo que sempre existe uma discussão sobre a vida, né? Jesus pregou o tempo todo a vida, que a gente preservasse a vida, que a gente não matasse ninguém, que não ferisse ninguém. Mas quando nós falamos sobre um aborto é algo muito pior que qualquer assassinato de um adulto, independente da maneira que seja, porque um aborto existe uma criança inocente, né? Então, muitos fazem por falta do que? Da consciência do que é um aborto. Ninguém tem exata noção. E aqueles que defendem o aborto não são as pessoas que foram violentadas e quiseram ter seus filhos. É uma das coisas que já tem os estudos que mais de 70% das mulheres que foram violentadas e engravidaram, elas decidiram por não tirar. E aquelas que decidiram por tirar seus filhos se arrependeram. Mas elas carregam uma dor e um sofrimento sobre o aborto e não sobre a violência em si. Então, nesse caminho, é um caminho onde a
a partir do momento que uma mulher entende que é só sobre a mulher aqui que nós estamos falando. O homem pode até falar, você faz o aborto, mas a decisão de fazer é da mulher. Ela que toma a última palavra é a dela. Então, todo o peso, toda a culpa, todas as consequências maiores ficam com essa mulher. Entendendo que isso vai sempre acarretar não somente a ela, mas todas as gerações futuras dela. Eu conheci muitas pessoas que fizeram aborto, tá? E eu não vi ninguém que dissesse que foi bom e que não se arrependeu. Em todo o trabalho das constelações familiares, o que mais a gente encontra assim nos trabalhos são os abortos espontâneos e os abortos provocados. Os espontâneos, as mulheres já trazem uma dor muito profunda e também de uma certa maneira uma culpa de que por que que eu não consegui segurar. E quando é provocado e elas tomam uma consciência depois disso, o sofrimento delas em relação a ter tirado uma vida inocente é tão profunda que elas não conseguem compreender como viver uma vida sem culpar a si própria. Mesmo as pessoas que entendem que naquele momento foi o melhor que ela pôde fazer e que ela achou que deveria, que para ela achava que era correto, ela se pergunta, como seria meu filho, minha filha hoje? Eu não dei oportunidade dela ver. Então, a dor e o sofrimento de uma mulher é muito profundo. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas que estão colocando isso em pauta não sabem o que é gerar uma vida. Não sabem que desde o momento que houve uma concepção, há vida. E devido a, lógico, todos os movimentos que tem também dentro da Igreja Católica, e a Igreja Católica não é 100% coisa boa somente. Existem pessoas que estão dentro e são a favores até de abortos, de métodos contraceptivos que são abortivos, mas a gente não sabia que são. Até a pílula anticoncepcional é abortivo. Então, o ser humano, ele desconhece e muitos acabam sendo introduzidos nisso. E por isso que, independente de qualquer religião, sempre vai ter aqueles que também vão apoiar. E por aqueles que vão apoiar, muitos acabam acusando e coloca como se fosse todo mundo igual. É a mesma coisa dizer, homem é tudo igual, né? E não é. Isso não é real. Então, é só uma maneira de dizer, mas que coloca um ponto final. Então, eu vi nos comentários da CNBB de um esclarecimento, uma nota que eles fizeram de vídeo, falando sobre o aborto. E aí você vê as falas, vocês apoiam isso? Vocês estão surpresos com esse acontecimento? Logo vocês. Então, tem todo um julgamento dentro. Tem mais pessoas julgando a igreja do que dizendo que isso é cruel e querendo lutar para que isso não aconteça, devido ao tamanho da distorção sobre a vida. Entendendo que, a partir do momento que houve a fecundação, existiu uma vida. E não importa se ela tem uma semana, 2 semanas, existiu uma vida. Então, precisamos trazer isso para uma consciência um pouco mais profunda e realmente ter a percepção quanto
todos os países que tratam isso com normalidade sofrem com falta de filhos também. E, por exemplo, o Japão é um dos países que fazem muito aborto. Ah, hoje nós temos mais idosos do que crianças. A taxa de natalidade é baixíssima, baixíssima mesmo. Muitos não casam. Nós temos jovens de 45 anos que nunca tiveram uma relação sexual no Japão. E temos muitos que não vão casar e que não querem constituir uma família. E por isso que temos já a condição de ter mais idosos, e os idosos precisam trabalhar até 70 anos para receber a aposentadoria integral, porque hoje é esse movimento que está acontecendo. Quando a gente começa a entender tudo isso no mundo, o que acontece, nós também percebemos que é o mesmo caminho que nós vamos trilhar e ter mais idosos do que jovens. E também a ponto de que esse ato cruel faz com que as famílias começem a não ter valor. Então, se eu não posso atacar a família diretamente, eu ataco aonde? No que é o principal dela. E o principal da família é a criança. Para existir uma família, basta uma única criança. Mas se essas crianças elas sofrem, a vida delas são interrompidas pela mãe, entende que o ato cruel aconteceu. E essa mulher não tem noção do tamanho da crueldade, né? Então, estando em pauta tudo isso, é o momento da gente refletir realmente, né? E, de alguma maneira, apoiar com que isso não aconteça por meio de orações, para que esse ato cruel não se estabeleça em nosso país, porque é um país tão grande e eles estão preocupados com a mãe que vai fazer um aborto clandestino. Pois é. Será que eu vou me preocupar com o assassino que mata uma criança? Será que eu vou me preocupar com o assassino que matou alguém, foi tentar matar alguém e foi assassinado? Eu acredito que não, né? Mas eles não veem essas mulheres como assassinas dos seus filhos, vê como o quê? Vê como uma vítima. Ah, não tem dinheiro para criar o filho, então a gente aborta. Então, todo esse processo, tu ter esse conhecimento até do que nós vamos ser a partir do momento que decidimos tirar uma criança, deveria vir em pauta para essas pessoas terem um entendimento, porque aquelas que estão pregando isso, muitas já fizeram abortos e por isso que elas lutam por isso. E muitas sofrem infinitamente hoje por não poder ter filhos também. Mas as pessoas que realmente estão grávidas e não sabem o que fazer, e muitas vezes, só por ter essa opção, elas tomam a decisão. Mas muitas que tomaram a opção pela criança não se arrependem. A maioria não se arrepende. Que a gente ore muito por isso, porque isso é algo tão cruel e que destrói aquilo que é
o coração de Deus, que é as famílias, que é o amor, que é o amor ao próximo, que é o amor à vida, que é o amor à criança mais inocente, né? Então, que isso fique sempre na nossa visão de que o quão difícil é para essas mulheres que tomam a decisão de fazer, e nos meus atendimentos individuais é um sofrimento tão profundo de que muitas vezes elas entram num estado depressivo tão profundo por conta disso e desejam não viver mais. Muitas passam por esse processo quando elas tomam consciência daquilo que elas fizeram. Em algum momento, essa consciência vai vir. Mas enquanto não vem, é porque eu ainda não entendi que eu assassinei uma criança. É só por isso que, para mim, há muitos anos atrás, quando eu ainda falava sobre aborto, assim, das mulheres que morriam, ah, falavam exatamente isso. Ah, mas até 3 meses não tem vida. E quando você vê as pessoas dizendo sobre isso, você acredita, né? E quantas pessoas não acreditaram? Eu falava, não tem vida até 3 meses, né? Então, esse processo é muito interessante da gente trazer o que? Uma consciência realmente. Então, que trazemos isso para o nosso coração, porque Jesus queria propagar o amor. O amor para Jesus é guardar a vida. Por isso que ele deu a sua vida a nós, né? Então, se Jesus deu a sua vida por nós, pela nossa vida, pelos nossos pecados, para que tivéssemos vida, nós jamais podemos defender algo que vai contra a vida. E que Deus tenha misericórdia das pessoas que fizeram inconscientemente e que possa acalentar o coração delas, para que elas não sofram tanto com a dor e o sofrimento da consciência. E quando eu falo sobre isso, vem exatamente de todo o processo que nós vemos, estamos caminhando, que é uma consciência onde nós vamos cada vez mais carregar uma cruz que é minha, a minha própria cruz. Ou seja, as consequências de todas as decisões que eu tomei no passado, eu vou ter que carregar para o resto da minha vida, até o último suspiro dela. Então vamos iniciar nossas orações hoje, pedindo ao nosso santo anjo, e também a gente aproveita e faz uma oração a todos os anjos de todas as pessoas deste mundo, que ele ouçam, protejam e protejam principalmente as mulheres, para que elas tenham que elas recebam essa consciência de que o aborto, sim, é um assassinato, é um crime contra a vida, e que possamos lutar a favor disso. Então, fazemos uma oração ao Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Vamos para a página 111, na antífona. São Miguel Arcanjo, ajudai-nos a não desanimar diante das tentações do inimigo. Vinde em nosso socorro e combatei conosco, ó príncipe das milícias celestes. Ainda que sejam tantos os nossos pecados, confiamos na eterna misericórdia de Deus. Sabeis que estamos arrependidos, por isso suplicamos o perdão de Deus. Amém. Salmo 42. Sede do Deus vivo. Assim como o servo suspira pelas águas correntes, assim minha alma suspira por ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minhas lágrimas são o meu pão, dia e noite, e o dia todo me pergunta: onde está o seu Deus? Ao me lembrar dessas coisas, minha alma se derrete em meu ser. Quando eu peregrinava junto com todo o povo e caminhava para a casa de Deus, entre gritos alegres e louvores, em meio à multidão em festa. Por que você está encurvada, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espere em Deus, e eu ainda o louvarei. Meu Deus, salvação da minha face. Um abismo chama por outro abismo. Ao fragor das cascatas, todas as tuas ondas passaram por cima de mim. À luz do dia, o Senhor manda o seu amor, e pela noite eu cantarei uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a Ele que é o meu rochedo: por que te esqueces de mim? Por que devo andar de cabeça baixa sobre a opressão do inimigo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, ajudai-nos a não desanimar diante das tentações do inimigo. Vinde em nosso socorro e combatei conosco, ó príncipe das milícias celestes. Ainda que sejam tantos os nossos pecados, confiamos na eterna misericórdia de Deus. Sabeis que estamos arrependidos, por isso suplicamos o perdão de Deus. Amém. Palavra de Deus, 1 Pedro 4, versículo 12 ao 19. Queridos, não se assustem com o incêndio que começou contra vocês para prová-los, como se fosse algo estranho. Ao contrário, fiquem alegres de participar dos sofrimentos de Cristo. Assim, quando a glória dele se revelar, a alegria de vocês será completa. Se os insultam por causa do nome de Cristo, felizes de vocês, porque em vocês repousam o Espírito de Deus e sua glória. Que nenhum de vocês tenha de sofrer por ser ladrão, assassino ou criminoso, ou por intrometer-se em assuntos alheios. Mas, se sofre por ser cristão, não se envergonhe. Ao contrário, dê glória a Deus por levar o nome de Cristo, pois chegou a hora do julgamento, que vai começar pela casa de Deus. E se começa por nós, qual vai ser a fim daqueles que rejeitam a boa notícia de Deus? Se o justo é salvo com dificuldade, o que vai ser do ímpio e pecador? Portanto,
Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, continuem fazendo bem e confiem suas vidas ao Criador. Ele é fiel. Meditemos. Deus, por todos os meios, cuida da salvação das almas, dispondo com admirável sabedoria das circunstâncias dos tempos. Deste tema não se deve falar senão entre pessoas de piedade perfeita. Nenhum outro plano ajustou-se melhor em proveito do gênero humano do que este realizado pela mesma sabedoria de Deus. O Filho unigênito, consubstancial ao Pai e coeterno, dignou-se assumir integralmente o homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Demonstrou assim aos homens carnais e incapazes de captar espiritualmente a verdade, e escravos dos sentidos corporais, quão elevado lugar ocupa na criação a natureza humana. Com efeito, o Verbo não só apareceu visivelmente, pois isso poderia ter feito tomando algum corpo estéril, ajustado e proporcionado à nossa vista. Apareceu entre os homens como verdadeiro homem. Convinha que assumisse a mesma natureza a ser redimida, e para que nenhum sexo julgasse ser preterido pelo Criador, humanizou-se em forma de varão, nascendo de uma mulher. Santo Agostinho, a verdadeira religião. É incrível, né, a gente falar aqui, quando aqui ele fala, olha, ah, os escravos dos sentidos corporais. Essa é a definição de nós como seres humanos. E quais os sentidos estamos falando? Todos, né? Da visão, eu vejo uma mulher bonita, um homem bonito, uma mulher perfeita, o corpo perfeito, e essa visão começa a distorcer a ponto de que até mesmo hoje eu olho mulheres que eram tão lindas, naturalmente lindas e perfeitas, e que buscam essa loucura da visão bonita, do perfeito, que elas, sem perceber, começam a se deformar. E aqui nós estamos na realidade das mulheres com as borboletas nos olhos, que às vezes é tão grande e tão pesado e tão difícil de cuidar, que já tem até uma doença nos próprios olhos, que está cometendo por conta dos cílios. Então a gente começa a perceber pessoas com a face deformada, inchaços. Esses tempos atrás eu estava com uma amiga, ela fez um procedimento de preenchimento e ela parecia uma íngua, assim, parecia que estava com cachumba. Ela falou, ai, Sil, tá doendo tanto. Ela falou assim, coloca sua mão aqui e faz uma oração para mim, porque tá doendo muito. Entende que a critério do que nós fazemos tudo isso, né? Então, às vezes, passamos por dor e não percebemos o risco que também estamos correndo. Precisamos sempre compreender. E ela fez em quê? Em qualquer local, sem nenhuma consciência, né? Então, muitas vezes isso faz com que a gente busque, vai buscando, 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 até o ponto de que nós nos perdemos de nós mesmos. E por isso que a busca dos sentidos é sempre estar aí, nessa visão, nessa coisa de tanto querer, querer. E não é que o procedimento vai levar você a isso, não é isso. Mas os excessos nos levam a nos perder. E a gente está vendo os excessos o tempo todo de uma cirurgia plástica, de pessoas que morrem dentro de uma mesa cirúrgica. Tantos movimentos que acontecem também com o corpo, a parte da sexualidade em si, é uma das grandes perdições. A compulsão alimentar também nos faz nos perder.
Então, existem vários processos que é a busca de o narcisismo, né? Que todos nós, independente de algum momento, quando começamos a buscar a beleza interna, você pode se perder na externa também. Então, todo o processo nosso é exatamente isso, de ter essa compreensão, mas de entender que acabamos sendo exatamente isso que está escrito aqui, né? Somos sendo escravos do sentido. E você vê, ó, demonstrou assim aos homens carnais a incapacidade de captar espiritualmente a verdade e escravos dos sentidos corporais, quão elevado lugar ocupa na criação a natureza humana. Então, os sentidos que nós temos nos fazem viciar, todos eles, até o auditivo, todos nos fazem viciar. E é aqui que também nos fazem nos perder. Então, o ser humano se perde pelos sentidos e se encontra também por meio deles. À medida que você conseguir controlar os teus sentidos e trazer isso para o teu centro, não há sexualidade que faça você se perder, não há compulsão que faça você se perder. E isso é uma busca constante do início ao fim da nossa vida. Aqueles que começam a ter consciência mais cedo, quanto mais cedo eles têm essa consciência dos sentidos, melhor. Então, por exemplo, eu só vou compartilhar com vocês quando a, a minha filha era pequenininha, eu fazia muito trabalho com ela manual de massagem, né? Então, eu trabalhava muito o sensorial do corpo quando ela era bebê. Então, durante um ano eu fazia massagem de bebê nela. E era sempre antes de dormir, antes do banho, e ela tomava o banho e ia dormir. E isso fez com que também depois, quando ela começou a crescer, isso me veio num tempo e eu não dei açúcares. Ela não consumiu açúcar nos 6 primeiros anos de vida dela. Eu não era uma prática diária, eu comia frutas, comia legumes, comia verduras, a alimentação dela era diferenciada, mas eu não dei os açúcares refrigerante. E hoje, até hoje, por exemplo, refrigerante ela não toma. Ela cheira e ela fala, como você consegue tomar isso? É horrível. Então, tem muita coisa que não foi introduzida e que isso traz com ela. Então, hoje, por exemplo, ela é super magrinha, ela come as coisas e quando ela percebe que é excessivo, ela deixa de comer. Mas isso não foi algo que eu digo a ela que não pode, mas é ela que tem a própria consciência, que se firmou conforme o quê? O sentido delas ficaram equilibrados. Mas isso não era consciente da minha parte, de nenhuma maneira, né? Eu só sabia que o açúcar para a criança fazia realmente um mal, por conta que dava muita cólica. Então, era um processo que eu evitei para ela não ter cólica e ela também não dava nada para ela em relação a isso. Então, hoje eu percebo quanto dentro dela ela tem um equilíbrio muito maior do que o meu em relação até às alimentações. Tanto que se você colocar um prato de comida e um lanche com batata frita, ela sempre vai escolher o prato de comida. A gente precisa sempre ter esse entendimento de compreender o quanto a introdução de qualquer coisa está sempre pelo sentido na vida do ser humano como um todo. E dentro dessa compreensão, a gente pode sempre propagar isso. Nós estamos identificados com muitas coisas, mas nossas futuras gerações que estão para vir e que chegaram, elas não precisam passar por isso, né?
Então, a gente sempre entende que todo o processo vivencial nosso é sempre por uma consciência, né? E se essa consciência, quanto mais cedo é tomada, ela se torna automática. E deveria ser esse tipo de consciência que deveríamos dar às crianças, às pessoas, e não uma consciência de violência que é natural, que acaba sendo normalizada por todos nós, né? Até mesmo algo que é tão grave e a gente fala, não tem vida, porque ela não tem ainda um braço, uma perna, então significa que por ela ainda ser tão pequena, não tem vida. Mas já há relatos que durante essas 12 primeiras semanas, até a formação de todos os dentes já está dentro desse feto. Então, imagine o, as coisas que nós, seres humanos, estamos vivendo por meio desse sentido que está cada dia menos apurados no nosso corpo, né? Por isso que nós hoje perdemos vários sentidos, o cheiro, o ouvido, a visão, ao longo do tempo, por conta da perca sensorial de consciência que nós fomos perdendo ao longo da nossa vida. E só perdemos tudo isso pela nossa própria inconsciência. Então, vamos iniciar pela consagração de São Miguel Arcanjo na página 15. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena oferta do meu serviço, sendo como sou, miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido e Salvador Jesus Cristo, a minha mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel, cheio de graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós.
São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança no último momento de vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel Arcanjo. É essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelo da eternidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos na página 139. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, especialmente lembrando do Padre Fiore, Padre Paulo, Padre Bruno, o Frei Maurício, o Papa Francisco, o nosso Bispo diocesano, todo o clero, os nossos párocos, as nossas famílias, e dai-nos a paz. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Jesus, Maria e José, santificai nossas famílias e aumentai a nossa fé. Oremos agora um Pai Nosso em honra a São Miguel Arcanjo, a São Gabriel Arcanjo, a São Rafael Arcanjo, ao nosso anjo da guarda e a Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Três Ave-Marias e honra a Santíssima Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Oremos. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel e guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos, livrai-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação do ser humano, escolhestes para príncipe de vossa Igreja o gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, tornai-nos dignos, nós vos pedimos de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, e por ele sejamos introduzidos na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Ó luminares radiosos do céu, exército triunfante da corte celeste, assisti à Santa Igreja e dai-lhe vitória sobre todos os seus inimigos. Ó coros admiráveis da hierarquia celeste, que servis a Deus no céu e na terra, opondo-vos ao mal, fazei com que o bem triunfe em todos os países da terra. Oremos, Deus Pai eterno e todo-poderoso, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder das chagas de Jesus Cristo, pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe com a Tua luz, com a Tua consciência, para que cada vez mais todos os Seus filhos tenham a consciência sobre a vida. Pedimos também pela alma daqueles inocentes que não puderam escolher, que o Senhor os encaminhe para a luz do nosso Senhor e coloque os seus anjos e santos e todos eles para proteger e livrar todos os inocentes do mal. Coloquemos agora as nossas intenções. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, que recebeste de Deus o poder, a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai as legiões celestes para que, sob vossas ordens,
elas persigam os demônios, combatam em toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e por intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos fazer, lembra daquela oração da Santa Faustina? Oração de ato de misericórdia. Vou colocar aqui para vocês. Acho que vocês têm aqui no grupo, né? Eu coloquei para vocês, se eu não me engano, no grupo de vocês, acho que tem a foto dela, não tem? Eu não me recordo, mas eu acredito que eu tinha colocado a foto para vocês. Eu acredito que tem no grupo essa oração. Em algum lugar, deixa eu... Ah, eu coloquei, acredito aqui, ó. Vou encaminhar de novo. Se vocês quiserem acompanhar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Sei que não vai ficar muito visível. Olha, ele não quer carregar, não quer carregar a imagem. Que Não tem coisa, né? importância, a gente pode ouvir, né? A gente ouve você lendo. Eu vou fazer só a oração e se vocês quiserem acompanhar, ele não quis carregar no WhatsApp do computador. Então, oração do ato de misericórdia para com o próximo. Desejo transformar-me toda em vossa misericórdia e ser um vivo reflexo vosso, ó meu Senhor. Que a vossa misericórdia, que é insondável e de todos os atributos de Deus o mais sublime, se derrame através do meu coração e da minha alma sobre o próximo. Ajudai-me, Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos, de modo que eu jamais suspeite, nem julgue as pessoas pela aparência externa, mas perceba a beleza interior dos outros e possa ajudá-los. Ajudai-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam misericordiosos, de modo que eu esteja sempre atenta às necessidades dos meus irmãos e não me permitais permanecer indiferente diante das suas dores e lágrimas. Ajudai-me, Senhor, para que minha língua seja misericordiosa, de modo que eu nunca fale mal dos meus irmãos, que eu tenha para cada um deles uma palavra de consolação e de perdão. Ajudai-me, Senhor, para que minhas mãos sejam misericordiosas e transbordantes de boas obras, nem se cansem jamais de fazer o bem ao próximo, reservando-me os trabalhos mais penosos e difíceis. Ajudai-me, Senhor, para que os meus pés sejam misericordiosos, que eu esteja sempre pronta a levar ajuda ao meu próximo, dominando o próprio cansaço e a fadiga, que o meu verdadeiro descanso esteja no serviço ao próximo. Ajudai-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso e se torne sensível a todos os sofrimentos do próximo. Ninguém receba uma recusa do meu coração. Que eu conviva sinceramente, mesmo com aqueles que abusam da minha bondade. Quanto a mim mesma, me encerro no coração misericordiosíssimo de Jesus e silenciando sobre os meus próprios sofrimentos. Ó meu Senhor, que repousa em mim vossa misericórdia. Ó meu Jesus,
transformai-me em vós, porque vós tudo podeis. E hoje é quarta-feira, na, na paróquia eles fazem a oração desse terço aqui, ó. Dá para vocês verem, deixa eu ver. Dá para ver, né? É o terço da misericórdia. E o terço da misericórdia, ele não pede para o individual, ele pede pelo coletivo, né? Então, é a misericórdia de todos nós e do mundo inteiro. Então, é um terço muito poderoso, né, de oração, que não é uma oração que a gente fala que é egoísta, né? É uma oração que complementa, né? Posso mandar sim, vou enviar aqui. A gente faz o Pai Nosso, Ave Maria e o Creio, né? Nas três primeiras contas. E depois vocês vão ver aqui. Vou colocar aqui, deixa eu só tirar. O CIO é aquele que acontece todo dia às 15, que é o Terço da Misericórdia, é isso? Então, na minha paróquia, é todo dia depois da missa das 6h30, eles fazem. Em cada lugar eles fazem de uma maneira diferente, né? Porque aqui ele está pedindo pela misericórdia de todos nós, né? Então, tempos que nós estamos vivendo, que estamos vivendo, né? O aborto, todas essas calamidades que estão acontecendo, as percepções da falta dos valores do ser humano como um todo, principalmente os valores em relação à família, né? Que as famílias é que estão mais sendo atingidas são as famílias. Então, a própria igreja em si, ela sempre fez, pelo menos aqui na minha paróquia, faz o ano inteiro o Terço da Misericórdia. E então, todas as vezes que eles estão fazendo, eles fazem nas quartas-feiras, sempre após a missa, sempre depois da missa, porque daí tem maior força, né? Tem maior poder de atuação, porque você acabou de receber também a Eucaristia. Todos os dias, às 15 horas, então, interessante, né? E aí eu estava vendo que o padre Duarte também, ele faz a quaresma do Arcanjo Miguel. Estava vendo interessante, eu queria assistir uma hora, ainda não tive tempo. Mas o que acontece antigamente, a gente não ouvia quaresma. Nos últimos anos, ela começou a se difundir tudo isso, né? E, ô, Nardisley, bom dia. Tenha um dia abençoado. Até amanhã, tá? Começou a difundir a quaresma de uma maneira mais profunda nos últimos anos. E ela vem exatamente de acordo depois que veio a pandemia e todo esse processo começou a vir, e muitos padres, eles são incrédulos, né? O próprio padre Paulo, ele fala sobre isso, que ele não acreditava, que para ele era Maria, até mesmo Maria, no começo para ele, no começo da jornada dele, foi, inicialmente, ele também não fazia, mas aí ele começou a perceber por meio de quê? Dos relatos daqueles que o faziam. Então, a Quaresma do Arcanjo, o quanto os fiéis tinham de graça, mas ao mesmo tempo, o quanto eles eram ferozmente atacados durante a Quaresma que estavam fazendo. E é como ele sempre fala assim, eles são provados por todas as tentações. Mas todos aqueles que continuam perseverando, eles continuam recebendo a graça. Então, perseverar, não desistir, é um ponto primordial para a quaresma, né? Então, durante a quaresma, quem faz a quaresma tem muito ataque, as igrejas têm ataque, os padres sofrem ataques. Por quê? Porque o inimigo não quer que você faça isso. Porque está se blindando. O ser humano começa a ter a consciência do poder que tem Arcanjo Miguel na vida. Porque se você entender que ele vem com a espada
É ele que conseguiu dominar o demônio, é ele que fica nos portões entre o céu e o inferno, é ele que é o guardião de todas as almas que estão perdidas no purgatório. Então é ele que leva essas almas até lá. Então aqui você entende a força do poder dele de não permitir que nada saia, de nada entre, e é ele que está ali no comando. Então, é ele que conhece toda a dor e o sofrimento, todas as mazelas e também todo o amor e a bondade. Então, por isso que ele é um anjo protetor. Ele, com sua espada, ele te livra, te protege. Ele tem um escudo de proteção em volta de você. E se você crê nisso, você invoca ele. E você deve invocá-lo quando? Numa missa. Invoque nas missas, nas orações, porque ele desce e vem proteger. E vocês sempre vão entender, as missas são os lugares que mais são atacados. E quando existem orações, as almas buscam por isso, porque muitas estão buscando pelo livramento da tua própria existência. Então, a igreja por si só, ela não é somente um local de oração onde eu vou receber a comunhão, onde eu vou estar mais próxima com Cristo. É o local das orações onde as almas também estão buscando pela luz. Então, é como se fosse entre um portal entre o céu e a terra. E nós, se tivermos essa consciência, você sempre vai entender. É um solo sagrado, e se eu entender que é sagrado, eu invoco aquilo que é preciso para a proteção minha e de todas as pessoas, daquelas que eu amo e também daqueles que estão ali, da minha proteção e de todos que estão ali também, pedindo para que ah, o coração puro se estabeleça na vida de cada um deles. Então é isso, pessoal. Agradeço imensamente a vida de vocês, que vocês continuem perseverando e que entendendo sempre que é um caminho árduo, não é um caminho fácil. Jesus nunca disse que seria fácil nessa terra, mas que aquele que obtiver a graça e permanecer nela, tudo se é dado, tudo lhe é ofertado. Nós temos que fazer o movimento que é principal, primeiro a graça divina, para que tudo nos seja dado. Nós, seres humanos, buscamos primeiro a graça humana, as graças materiais, para depois buscar a graça de Deus. Só que aí, quando a graça material chega primeiro, nós não conseguimos ver as coisas de Deus. E é por isso que a maioria daqueles que estão na graça da matéria, do outro lado, dificilmente consegue ver a graça divina, porque há muito tempo já está perdido. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos proteja e nos conduza para que possamos receber aquilo que podemos continuar e permanecer nessa graça. Porque enquanto obtivermos ela, existe uma força espiritual que sempre vai nos dar essa força para superar o dia a dia. E é esse dia a dia que muito nos ataca e nos desvia, que faz que a gente saia do caminho e que na perseverança da fé, esses desvios se tornam cada vez mais impossíveis de acontecer na nossa vida. E que assim seja por todos os dias. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, pessoal.